Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera do Pro Enem, tudo bom com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos para mais uma sexta-feira, mais um dia de encontro aqui na nossa geografia ao vivaço, né, gente? 7h30 da noite, sexta, só para os fortes, né, galera? Parabéns aí a todos pela dedicação que vocês têm empenhado nas aulas da semana aqui no Pro Enem. A gente vê o engajamento de vocês, a presença, a audiência sempre muito incrível. Então, queria aqui, né, trazer a minha admiração pela nossa incrível, né, legião de alunos. Vocês são maravilhosos, né? Obrigado aí por sempre estarem conosco. E aqui, gente, a gente tenta sempre na sexta-feira encerrar com chave de ouro os nossos estudos, trazendo para vocês aí, né, sempre aulas que possam, né, melhorar a sua compreensão do mundo que a gente vive, né? A gente vem aí numa sequência de algumas semanas, já falamos, só para relembrar, né, gente, da América Anglo-Saxônica, focando nos Estados Unidos, falamos de América Latina, falamos de Europa, né? Varremos a Europa inteira, tanto a parte ocidental como a parte oriental. Falamos do Oriente Médio na semana passada, né? A gente falou muito aqui sobre Israel, Palestina, né? Todos os processos ali geopolíticos que envolvem a região. E agora a gente vai começar a trazer um pouco mais o nosso foco para Ásia, ok, galera? Temos aí uma longa sequência de aulas asiáticas. Vamos falar de Japão, vamos falar de China semana que vem, vamos falar de Índia, que é importante também, né? Mencionar ali o cenário indiano, que hoje é muito crescente, né? A gente vai falar, inclusive, sobre a Bacia do Pacífico, que é hoje a região dinâmica, né, mais importante do mundo, né? Podemos dizer assim. O Pacífico ele absorveu os papéis e funções geoeconômicos protagonistas, né? O que a gente tinha no Atlântico até o final do século XX. Hoje o Pacífico ele absorve com mais, né, intensidade. Então, dentro disso, pessoal, a gente tem uma construção a fazer, começando hoje com o Japão e Bacia do Pacífico. Quando você pergunta, pô, Vitor, por que não fala logo de China, né? A China é tão importante, ela é tão destacada, ela é tão presente aí, né, nas relações internacionais. Galera, porque a gente precisa criar um encadeamento de ideias, né? Compreender que o que a gente tem hoje na Ásia é uma construção histórica que já tem um tempinho. E, gente, o Japão, sem dúvida, é o pioneiro nesse processo, né? Primeiramente, queria apresentar para vocês aí o Pacífico, né? O que seria o Pacífico? Né? O oceano, claro, mas quando a gente fala do eixo econômico do Pacífico, a gente lembra muito de uma ideia que começou ali no final dos anos 80, né, início dos 90, que era chamada PEC. A PEC nem existe hoje em dia, tá, pessoal? Ela já foi deixada de lado. Mas era uma grande utopia dos Estados Unidos, que ali em 1989 queriam, né, já transformar o Pacífico num corredor econômico. A ideia, né, no primeiro momento, que os Estados Unidos e o Canadá, junto com a Austrália, né, e vários tigres asiáticos, junto com o Japão, formassem um bloco econômico, ok? Que em 91 teria adesão da China, né? Em 93 o México também entraria, o Chile, né, entraria em 94, e depois o Peru, Vietnã e Rússia entrariam em 98. Então a ideia, olha só, né? Os Estados Unidos, que tem uma visão geopolítica muito avançada, né, muito adiante,
a não ser hoje em dia, né, que o Trump faz aí das suas, mas quando a gente fala, né, de Estados Unidos, sempre foi um país que tem essa percepção, né, muito de longo prazo, né? E isso, galera, faz com que a gente perceba que eles já tinham um olhar voltado para a Ásia já nessa época, tá? Tô abrindo aqui o chat para poder ver o que vocês estão, né, já de repente falando, mas é importante a gente perceber que a PEC ela já era uma antecipação do que os Estados Unidos vislumbravam para o futuro, né, para o longo prazo, que é essa necessidade de estar mais presente mesmo na Ásia, né, de se apresentar mais ali no corredor pacífico, né? Porém, o que a gente vai perceber claramente, né? A galera tá entrando aí, né, no chat, a pessoa aí tá chegando, tá? Pouco a pouco eu vou dando uma olhadinha aqui, tá, gente, para ir batendo papo com vocês, mas é fundamental que a gente perceba que essa Ásia ela já estava sendo ali liderada no processo capitalista pelo Japão. O Japão, pessoal, vai ter uma relação muito forte com a bacia do Pacífico a partir da segunda metade do século XX. Temos que lembrar, pessoal, Segunda Guerra Mundial, o Japão está completamente arrasado, ok? O Japão está quebrado. 2 bombas atômicas, né, intervenções, né, internacionais no sentido de sanções, punições pós-guerra. A gente tem que lembrar que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial. E por isso ele vai ser atacado pelo Ocidente. E nesse processo, né, o que a gente vai perceber? Um Japão em reconstrução, ok? É um Japão que pouco a pouco começa ali a se né, organizar dentro de uma lógica, sim, muito influenciada pelo Ocidente, mas onde ele vai ali pouco a pouco se estruturar dentro de um modelo próprio, que o Enem já falou algumas vezes, o modelo do toyotismo. Lembra da Toyota? A Toyota, galera, ela começa ali a sua revolução tecnológica nessa grande, né, explosão que o Japão vai trazer no século XX, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria apresentar para vocês aí o que seria a bacia do Pacífico, e justamente ali você vê o Japão em verdinho. Temos em amarelo vários pontinhos no litoral chinês, que são as chamadas zonas econômicas especiais da China, que a gente vai falar mais na semana que vem, tá? Segura China, a gente não vai falar muito de China. E ali temos países como a Tailândia, como a Malásia, como Singapura, como a Indonésia, como Hong Kong, como Taiwan, Coreia do Sul, que vão pouco a pouco fazer parte dessa esfera de influência do Japão, beleza? Né, o Júnior está até falando, o Japão no começo do século XX era cruel. Sim, mas esse Japão, Júnior, ele é o Japão pré-Segunda Guerra. É o Japão que tinha ali um modelo industrial pré-Segunda Guerra, né, chamada Era Meiji, onde há uma revolução muito importante, né, na tecnologia japonesa, a formação das empresas japonesas familiares, né, que são, né, os Zaibatsus. Então, o Japão ali era o Japão antigo. Quer dizer, já era um Japão moderno, mas era um Japão moderno antigo. Porque o Japão, galera, só para poder ilustrar melhor, o Japão ali, até metade do século XIX, o Japão era feudal. Você tinha um sistema no Japão chamado de shogunato, onde quem mandava no Japão eram os shoguns, eram senhores de terras, guerreiros, que tinham ali suas famílias, os seus clãs. Os samurais, né, eram aquelas figuras quase mitológicas japonesas, mas eram os cavaleiros medievais, digamos assim, japoneses, né, que tinham relação com essas famílias. O Japão, na metade do século XIX, ali a partir de 1850, vai ter uma grande revolução, que a gente chama de Era Meiji, onde o imperador se integra com o capital internacional e começa a industrializar o Japão. O Japão vai ter um boom, vai ter uma aceleração produtiva absurda. Famílias que eram agrícolas vão se tornar famílias industriais. Você pode ver que as famílias japonesas, elas se tornam donas de grandes empresas, né? Empresas japonesas têm nome de família, já reparou? Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Honda, né? Honda já falei, né? Você tem várias empresas ali que são associadas a antigas famílias. E esse Japão aí que vocês estão mencionando é um Japão que vai ali até a Segunda Guerra Mundial escalar num ritmo sinistro. Vai virar uma potência industrial, econômica, bélica, e vai para a Segunda Guerra, galera, trocar tiro com os Estados Unidos. Só que perde. É arrasada, aniquilada. Então, o Japão vai ter uma interrupção, né, do seu desenvolvimento, né, que a Júlia já fez aí uma piadinha bem macabra, né, esse boom japonês associado às bombas nucleares.
Só que o que é bizarro, Júlia, é que após esse boom macabro, sinistro, da derrota na guerra, das bombas nucleares, né, da simbologia ali da destruição, o Japão ele vai literalmente renascer mais uma vez e ele vai se tornar uma superpotência que vai virar referência internacional. Tá? Então é muito importante, por isso que essa aula é uma aula que o Japão vai ser protagonista. Tá legal? O pessoal tá falando aí, deixa eu ver o que estão falando. Osmar vem zoar que a minha blusa que é aquela de R$30. Osmar, vá, sai fora, rapaz. Me respeito, eu sou professor, eu faço parte de uma elite intelectual, sou rico, pô, compro blusas originais. O pessoal tá falando aqui dos vulcões, vou falar dos vulcões. Osmar fala que o Japão superou o Brasil facinho, sim, a partir ali do século XIX, sim, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, que a gente vai conseguir chegar onde vocês estão falando. Ó, o Japão, gente, olha aí geograficamente o Japão. O Japão ele tem mais de 6.000 ilhas, tá? Mas essas são as ilhas principais, as 4 ilhas. A ilha de Hokkaido, que fica mais ao norte. A grande ilha ali de Honshu, ou Ondo, né? Que é essa grandona, que vai ter ali Tóquio, né? As grandes cidades. Lá embaixo eu tenho 2 ilhas menores, que é a de Shikoku, pequenininha, e Kyushu, mais ao sul. Essas 4 ilhas são as ilhas principais, onde eu tenho a organização das cidades japonesas. Temos ali as ilhas Amane e a ilha de Okinawa, né, mais lá para baixo, que é uma ilha muito famosa, né, pelas bases americanas, militares. Beleza? Então, o Japão é isso. Gente, se eu pegar esse território japonês e fizer uma análise, né, geográfica, isso dá 1/3 do tamanho da região sudeste, sendo que eles têm 140 milhões de pessoas. Então, imagina, 70%, 60% dessa população brasileira, imagina, a população do Brasil, 60% dos brasileiros atochados em 1/3 da região sudeste do Brasil. Galera, o Japão ele tem mais de 380 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto que o Brasil tem 25 na média, né? 25 pessoas por quilômetro quadrado. Então o espaço territorial japonês ele é muito reduzido, é um desafio importante, ok? Quando você olha essa imagem, que a gente já vem fazendo em todas as aulas, que é uma análise topográfica, reparem, essas cores mais beges são montanhas. Olha como é que o Japão ele é todo montanhoso, gente. 70% do território japonês é montanhoso. Aí o pessoal falando ali que é dos vulcões, né, do Japão, do ciclo de fogo. É isso aí. O Japão está numa área, gente, deixa eu só ver aqui essa imagem, entre 3 placas tectônicas que se encontram. Ó. É a placa da Eurásia, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas no meio. Nesse ponto de encontro eu tenho o Japão, com dobramentos montanhosos, com vulcanismo, com abalos sísmicos extremamente ativos. Então a gente vê que o Japão, galera, tem desafio territorial, porque espaço pequeno, 70% desse espaço pequeno é tomado por montanhas, então tem 30% de planícies, né? Áreas para cultivo, né? São muito difíceis no Japão. Abalos sísmicos, vulcanismo constantes. Então o Japão ele é extremamente desafiador nesse ponto de vista, o que torna ainda mais impressionante esse poderio japonês. Pô, Feitosa, estou vendo que você dá uma aula empolgado com o Japão. Gente, o Japão, desculpe o termo, é foda. O Japão é incrível. O Japão é absurdo. Se eu tivesse que torcer para um país no mundo, torceria para o Japão. O Japão é bizarro. O que ele conseguiu fazer com tão pouco espaço, com tanta gente para pouco espaço, com desafios naturais inúmeros, ok? O Japão, gente, quando você olha essa imagem, ele tem ali, né, uma proximidade, você vê ali no norte a Ásia, né? Então, se você olhar ali a imagenzinha, ó, tem a Rússia ali pertinho, Coreia do Norte, Coreia do Sul ali pertinho, mais para baixo tem a China perto também, tá? Esse é o mar interior, o mar do Japão. Ali eu tenho correntes quentes em vermelho e tem correntes frias que vêm lá do norte, né? A corrente de Oyashivo, que é fria, e corrente de Kuroshivo, que é quente. E nesse encontro de águas quentes e frias, eu tenho um fenômeno que você aprende na biologia, que é a ressurgência, né? Que o Osmar já falou ali, né? O material de plânctons, de algas, acende, os peixinhos gostam de comer esse material, né, biológico, então ali eu tenho uma pesca muito intensiva. Por isso que você tem na culinária japonesa sempre o peixe, né? Você vê o peixe ele muito presente na alimentação, porque o Japão não tem espaço, galera, para criar boi, para ter pecuária de larga escala.
né, agricultura de larga escala. Olha essas coresinhas. Em verde são cores no nível do mar, são áreas no nível do mar. Só as áreas verdes nesse mapa estão no nível do mar. Em amarelo são áreas acima de 200 metros até 1.000 metros. E em laranja são áreas acima de 1.000 metros. Então estou falando de relevo montanhoso sinistro no Japão. Show? Então isso é muito importante para a gente perceber. O Japão é atingido por ventos úmidos de monções que trazem muitas chuvas, o que ajuda muito na agricultura do arroz. Beleza? Né? Mas o Japão tem essa questão dos desafios. Pediram para falar do clima do Japão. A climatologia japonesa, pessoal, nessa imagem da direita, né? Você tem ali no sul, ali bem embaixo da ilha de Kyushu, eu tenho um clima tropical, que é parecido com o clima brasileiro, só ali no extremo sul. Em amarelo eu tenho um subtropical, que parece aqui da região sul brasileira, o verão quente, mas o inverno bem frio. Em verde, mais acima, eu tenho um clima temperado, aquele das 4 estações definidas. E a ilha de Hokkaido, galera, lá no norte, aquelas imagens japonesas que você vê às vezes com muita neve, é o clima frio. Já chegando ali uma subpolaridade, ou seja, extremamente rigoroso. Olha só os desafios somáticos. Vamos voltar de novo. Território pequeno, 70% montanhoso, abalos sísmicos, vulcanismo, pouca terra para agricultura, população extremamente expressiva, variedade climática bizarra. O Japão, gente, é um fenômeno, é algo impressionante observar, né, o que o Japão conseguiu fazer, mesmo com esses desafios naturais. No uso da terra, gente, se você olhar tudo que está em verde, são florestas, são áreas montanhosas, então praticamente não podem ser utilizadas. Em amarelo eu tenho área de cultivo de arroz, ok? E em laranjinhas, regiões industriais. Então o Japão importa muita coisa do exterior, ele traz muita coisa do exterior, né, porque ele tem pouco espaço. Ele usa o seu território pontualmente para algumas atividades, mas basicamente o Japão ele vai se estruturar em torno do desenvolvimento tecnológico e industrial para poder se sustentar economicamente. E é aí que a gente tem que falar sobre esse grande fenômeno. Por quê? Como eu falei para vocês, pessoal, o Japão ele vai ter essa grande derrocada ali na Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês até falaram, Hiroshima e Nagasaki, né? O sofrimento ali. Né? E não é só Hiroshima e Nagasaki, gente. Hiroshima e Nagasaki, eu não estou querendo minimizar, pelo amor de Deus, mas são 2 cidades. O Japão ele vai terminar a Segunda Guerra Mundial com dívidas. Ele vai terminar a Segunda Guerra Mundial com penalidades, com sanções. Proibido de ter exército próprio. Proibido de ter indústria bélica própria. Vigiado ali constantemente pelos Estados Unidos. Sufocado, limitado. E ele vai se erguer de uma maneira absurda. Temos que lembrar de um processo que aconteceu na Guerra Fria chamado Plano Colombo, tá? Que foi um grande investimento, um capital dos Estados Unidos que vai ser injetado na Ásia. A gente lembra do Plano Marshall, galera? Lembra das aulas de Europa? Que a gente falou do Plano Marshall? Onde a gente vai ter aplicação de capital americano na Europa, na reconstrução europeia. Então, o Plano Colombo é uma espécie de Plano Marshall, só que asiático, ok? E o Japão vai pegar essa grana e vai investir em setores estratégicos. O Japão ele vai colocar grana em infraestrutura portuária e naval. O Japão tem que trazer muita coisa de fora, então ele precisa ter portos modernos, navios rápidos e modernos. O Japão vai investir em energia, principalmente nuclear, que é uma energia muito potente e que dá uma capacidade de abastecimento muito grande, já que ele não tem condições hidrelétricas razoáveis, é um país pequeno. O Japão ele vai investir pesadamente em transportes como ferrovias altamente modernas, né, o chamado maglev, que é o trem de grande velocidade, um trem magnético que chega ali a 500 km por hora de velocidade. O Japão ele vai investir, gente, pesadamente em educação, levando a ciência, levando a produção de tecnologia. O que o Japão pensou? A gente tem que inventar uma coisa nova. A gente tem que produzir algo nunca visto. É aí que vai nascer o toyotismo, gente. O toyotismo é a concepção econômica japonesa de que não dá para competir com os Estados Unidos no mesmo campo que os Estados Unidos. Não dá para o Japão começar a querer fabricar automóveis como a Ford fabrica nos Estados Unidos, porque eles não têm condição de competir. Pô, tinha fábricas americanas em Detroit de 20 mil funcionários. O que o Japão vai começar a fazer? Investir em ciência e tecnologia. Pouco a pouco vai surgir a eletrônica avançada, depois a microeletrônica, depois a mecatrônica, que é mecânica com eletrônica, depois a robótica, a informática, a cibernética. O Japão ele começa a desenvolver rapidamente as suas indústrias.
e a tecnologia de automação produtiva em alta velocidade. E com isso o crescimento japonês se torna algo absurdo, gente. O Japão ele termina a Segunda Guerra Mundial em 45 com dívida externa pesada, com o seu PIB com graves problemas. Olha ali, gente, entre 1940 e 1944, você tem uma redução do PIB, GDP é PIB, tá? Em inglês. De menos 2%. A economia japonesa encolheu, estava na guerra, estava encolhida. A inflação chegou a 19%. Entre 46 e 49, gente, no pós-guerra, o PIB japonês encolhe 5,3%, a inflação chega a 126%. Agora, olha o milagre começando a funcionar. Entre 50 e 54, o Japão cresce 9,8%. A inflação reduz. Entre 55 e 59, cresce 8%. A inflação reduz. Entre 60 e 64, cresce 11%. A inflação estava em 3%. Entre 65 e 69, vai para 10%. A inflação cai para 5%. E, Feitosa, nos anos 70, o Japão tem uma redução do seu crescimento. Tem. Por quê, galera? Porque o Japão, gente, nos anos 70, já era rico. É isso. Nessa etapa ali, entre 45 e 1970, em 25 anos, o Japão se torna a terceira economia do mundo, com dívida externa zero. Os caras quitam a dívida externa com os Estados Unidos. Hoje eles têm dívida pra cacete, tá? Mas ali vão quitar a dívida. E em 1970 ninguém entende nada e fala assim, porra, é essa? O Japão tá rico. O Japão é rico. Referência tecnológica. Com cidades ultramodernas. Já virando isso daí, ó. Esses computadorzinhos que você vê aí nessa imagem são centros de indústria de ponta, de alta tecnologia. Cidades ali, né, como Akita, né, o entorno de Tóquio, que é uma coisa absurda. Tóquio se torna uma metrópole de nível extraordinário, a maior metrópole do mundo. O Japão tem ali 140 milhões de pessoas, 35 milhões vivem em Tóquio. 25% da população japonesa vive em Tóquio, uma cidade futurística. Aí você tem outros ali como Kyoto, como Osaka, como Kobe, né? Kitakyushu, que fica lá no sul. Nagasaki, gente, que é destruída na Segunda Guerra, se torna depois um polo tecnológico. Cidades como Nagoya, como Yokohama, como Kyoto, se tornam expoentes. Aí você tem ali uns desenhos de uns naviozinhos, tá vendo? Indústria naval, produção de navio pra caceta. Siderurgia pra caramba. Indústria automobilística pra caramba. Olha as marcas de automóveis japoneses que você conhece. Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Tem entre as maiores marcas do mundo, gente. O Honda é conhecido como carro que não quebra, o famoso prejuízo de mecânico. É o carro inquebrável, o carro que tem confiabilidade absurda. Os caras dão 6 anos de garantia, pô. O toyotismo, gente, ele não é só da Toyota. É que a Toyota ela é a capitã do processo. Mas as empresas japonesas, de uma forma geral, vão seguir essa lógica de uma produção mecânica, flexível, né, o chamado just in time que a gente aprende, né, reduzindo os estoques, aí não tem risco de superprodução. E a galera falando aí, o Brasil passando pela ditadura militar. Exatamente, Inchim. Enquanto a Europa e o Japão estavam recebendo apoio estadunidense para se reconstruir, o Brasil era assolado por uma ditadura militar. Aí vocês falam, você odeia os Estados Unidos. Não é isso, gente. É porque a relação dos Estados Unidos com o Brasil é sempre de subserviência. É sempre a chibata. É sempre a porrada, o cajado na cabeça. É o big stick. A gente não teve a oportunidade de receber créditos internacionais para desenvolver nossa infraestrutura, para desenvolver nossa energia, para desenvolver nossas universidades, para que as nossas empresas se tornassem referências globais. O Brasil é uma droga. Não, o Brasil não é uma droga. O Brasil ele foi conduzido a não prosperar naquilo que a gente viu Estados Unidos, Europa e Japão prosperarem, gente. Por isso que esses 3 centros se tornam as referências do capitalismo no século XXI. O que a China está fazendo hoje é correndo por fora. A China não foi ajudada pelos Estados Unidos. Eles tiveram que inventar outra coisa. Os Estados Unidos eles só ajudaram a Europa e o Japão. Apenas. E Israel, que é complexo militar. O que leva para a América Latina? Subserviência, colonização e imperialismo. O que leva para a África? Subserviência, colonização e imperialismo. Para a Ásia, subserviência, colonização e imperialismo. À exceção do Japão, à exceção da Coreia do Sul. Que são áreas preferenciais ali do capital estadunidense. Aí os caras se tornam isso daí, pô. Então a gente não pode entrar nessa também de ficar com esse nosso viralatismo. O Brasil é uma droga. Olha como é que o Japão é bravo. Peraí. O Japão ele foi
estimulado. Claro que é mérito japonês, gente. Ninguém está sendo aqui leviano ao ponto de discordar disso. Mas é importante a gente separar um pouquinho o joio do trigo, tá? Fundamental. A bacia do Pacífico, gente, no entanto, é mais do que Japão. Quando o Japão cresce e se torna rico, ele não pode mais comportar toda a sua produção. Então, o que o Japão vai começar a fazer, pessoal? Ele vai começar a olhar para essa galera ali da sua borda. O Japão não aparece aí nessa imagem, ele está mais para cima. Mas você tem ali, ó, Hong Kong, Filipinas, Vietnã, Laos, né, Camboja, Tailândia, Mianmar, Malásia, Singapura, Indonésia. São os países da bacia do Pacífico, que contemplam uma grande área que a gente chama de círculo de fogo, tá? Círculo de fogo é um nome que a gente dá para essa região. Tá vendo que os continentes estão com essa linha pontilhada? É porque eles estão se encontrando tectonicamente. 80% dos vulcões e das áreas de ocorrência de terremotos no mundo ficam nessa faixa do círculo de fogo. É onde as placas tectônicas estão ali se aproximando e gerando distúrbios geológicos, ok? É uma área, pessoal, atingida pelas monções, que são ventos que mudam de direção em certas épocas do ano. No verão, os ventos vêm do mar para o continente e trazem chuvas. Promovem, inclusive, enchentes, que também são usadas para irrigação em muitas localidades, como o Vietnã, como a China, como a Índia, como o próprio Japão, as Coreias. Então tem muita chuva que facilita a agricultura. Na época do inverno, esses ventos mudam de direção, tá? A saída desses ventos do continente, empurrando a umidade para o mar. E essa região, pessoal, com o tempo, né, da bacia do Pacífico, ela vai ser apelidada de região dos tigres asiáticos, onde a gente consegue observar, né, que países asiáticos pós-milagre japonês vão crescer muito. Eu não estou dizendo que só o Japão foi causador disso, mas é a partir do desenvolvimento japonês que a gente começa a observar esse tipo de efeito. Por quê? Quando o Japão se torna uma referência tecnológica, ele começa a mandar as suas fábricas para países próximos. Países pobres, onde a mão de obra é barata, onde os impostos são reduzidos e as leis flexíveis. Na primeira geração você vai ter Coreia do Sul, você vai ter Taiwan, você vai ter Singapura, você vai ter Hong Kong. Esses são os 4. E a China também, só que a China, caso à parte, a China eu não vou chamar de tigre asiático, que a China é um planeta, é outra parada. Mas a China vai nesse mesmo bonde. Começa a receber empresas internacionais com, né, oferta de baixo custo de produção, ok? Lembrando que a gente ainda acha que isso é uma realidade de 2025, não é, vamos falar lá que vem. Hoje está mudando um pouco na China, mas nessa época era isso, mão de obra muito barata, legislação inexistente praticamente, incentivos fiscais, e as empresas começam a se deslocar para esses países. Aí a galera ali na região começa a adotar esse tipo de perspectiva. Os países começam a falar, pô, ô empresas do mundo, os impostos aqui, ó, vou reduzir para vocês, pô. Vou te dar um terreno. Meu trabalhador aqui, ó, um monte de pobre, ó. Vem aqui, vem explorar essa galera para gerar emprego. E aí vira um boom, gente. Isso vira um fenômeno, né, explosivo. Brunei, Filipinas, Vietnã, Laos, Mianmar, Tailândia, Camboja, Singapura, Indonésia, Malásia. Todo mundo vai entrar nessa dança. E o crescimento econômico dessa rapaziada é um troço absurdo, né? Chegando a esses níveis que a gente observa. Gente, esse gráfico ele é muito maneiro. Eu fiz questão de trazer ele para aula para a gente observar. Olha o que acontece entre os anos 60 e 90. Aqui, só século XX, tá? Só século XX. Como eu falei, né? A primeira geração foi Hong Kong, Coreia, Taiwan, Singapura. Beleza? Vamos ver de baixo para cima. Hong Kong, galera. Nos anos 60, a produção primária de Hong Kong era essa parte roxinha. Primária é o quê? Matéria-prima. Beleza? Em azul, a industrialização. Hong Kong já era bastante industrializado, porque era uma colônia inglesa. Então já tinha ali muitas fábricas, né? Mas você vê que esse processo de industrialização aumenta até os anos 90 e o setor primário encolhe, ou seja, Hong Kong praticamente não fabrica mais bens primários, matérias-primas. Coreia é interessante. Olha a Coreia nos anos 60, só produzia matéria-prima, gente. Olha a coluna roxa, grandona. Olha o que acontece nos anos 70. Já inverte na década de 70. A chegada de fábricas internacionais industrializa muito a Coreia. E assim foi até os anos 90. Anos 90, só indústria na Coreia, vira um país moderno. Taiwan, mesma coisa. Grande produção primária que depois se inverte. Nos anos 90, só indústria. Taiwan hoje produz 65% dos chips de computador do mundo. Singapura, mesma coisa.
Singapura entrou aí, galera, no top 5, né, internacional de países que tem maior porcentagem de população com curso superior, de nível superior. Top 5 do mundo. Singapura, que é uma cidade-estado cravada ali no norte da Malásia, onde os caras se tornam referência tecnológica internacional. Mais acima temos Tailândia, Malásia e Indonésia, que você vê que até os anos 80 ainda produzem muita, né, matéria-prima. Mas nos anos 90 começa a mudar. Por quê? Porque assim como o Japão, entre os anos 40 e 70, vira uma potência, Hong Kong, Coreia, Taiwan, Singapura, né, entre os anos 60 e 90 viram potência. Aí nos anos 90, o que as empresas fazem? Vamos buscar mais países. Aí tu começa a ir para essa galera aí. Brunei, Filipinas, Vietnã, Laos, Mianmar, Tailândia, Camboja, Singapura, Indonésia, Malásia. Vai todo mundo entrar na dança. E novos outros. Hoje eu tô indo para onde? Tô indo para o Sri Lanka, no sul da Índia. Tô indo para a própria Índia. Tô indo para a África. Tô olhando para o Oriente Médio de uma outra maneira. Ou seja, o capitalismo da Bacia do Pacífico, ele se expande em nível internacional. E isso, galera, é algo que começa com o milagre japonês. Eu não disse que o Japão continua liderando esse processo. Você vê, hoje as empresas nos tigres asiáticos são empresas americanas, empresas europeias, mas o introdutor do processo foi o Japão. É importante a gente frisar isso, né? Quando eu puxo mais recentemente, ó, PIB de 2019 a 2021. A Indonésia, galera, cresceu entre 19 e 21, lembrando que no meio tem Covid, né? Em 20, 5%, chegando a 8% de crescimento em 21. As Filipinas, 6%, chegando a quase 8%. Malásia, de 4%, chegando a 9%. Tailândia, de 2%, chegando a 6%. E o Vietnã, em médias, que se mantiveram positivas, até na Covid. País que tem populações enormes, gente. A Indonésia tem 270 milhões de pessoas, mais que o Brasil. Filipinas tem mais de 100 milhões de pessoas. Malásia tem 30 e poucos, mas a Tailândia tem 70 milhões. Vietnã tem quase 100 milhões. E se tornando referência, inclusive, militares regionais, galera. Olha aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto poderes militares da região são desses países que são tigres asiáticos. Olha a transformação que isso gera. São países que eram áreas de produção de matéria-prima, que começam a receber capital internacional, começam a se modernizar, começam a investir em energia, infraestrutura, educação. Quem que inventou isso, gente? O Japão. Caraca, Feitosa, é o que eu queria que o Brasil fizesse. Sim, gente, eu também. Essa é a cartilha que o Brasil tem que seguir. Mas não adianta você ficar aí falando, o Brasil é uma droga, ele nunca vai fazer isso. Não. Você tem que entender que o Brasil tem um projeto para que isso nunca fosse feito. Quando você diz que o agro é tech, é pop, é tudo, gente, é um projeto. É um projeto de estabelecer uma economia primária. O Brasil foi estabelecido isso, gente. Na divisão internacional do trabalho, o Brasil foi visto como uma área de fornecimento de matéria-prima e de produção agrícola. Tanto que agora, né, quando os Estados Unidos se fecham para o mercado brasileiro, qual é a preocupação que você tem? De não vender soja, de não vender carne, de não vender cana, de não vender frutas. Legal, não estou querendo dizer que isso é um problema. Mas, né, é uma temática que envolve justamente, né, essa construção dentro da divisão internacional do trabalho que a gente vê no Japão, ok? É importante a gente ver. E aí os tigres asiáticos, eles começam a se estruturar dentro dessa lógica, né, de expansão do capital. Agora, olha para os tigres asiáticos, tá? Olha esse mapinha. E olha agora para esse mapa da Ásia. E agora a gente tem que começar, como sempre fazemos aqui, né? A gente começa a observar que dentro da perspectiva global, a Bacia do Pacífico ela tem um papel ali de transição. Ó, a Bacia do Pacífico fica mais à direitinha aqui nesse mapa. E nós temos pro lado ali a China, ó, a Índia, você vê ali o Oriente Médio. Você já está abrindo um pouco essa lupa, que na aula que vem vai ser útil para a gente poder compreender, né, mais elementos dentro dessa geopolítica, principalmente o que a gente vai chamar de nova Rota da Seda, tá? Mas entendam que você tem ali, dentro dessa perspectiva, né, intercontinental, África, Oriente Médio, Ásia, Sudeste Asiático, Sul Asiático, a Bacia do Pacífico faz parte desse contorno. Contorno principalmente chinês, tá? Segura essa informação que vai ser muito importante. Aí tem uma outra informação que eu tenho que adicionar, que é a questão dos limites marítimos, né? Os limites marítimos, pessoal, eles representam aí uma
carta internacional, né, uma espécie de convenção internacional de estabelecimento de limites para exploração econômica, ok? A gente tem ali, né, até 24 milhas, né, eu tenho mar territorial e zona contígua, que são áreas de exclusividade total do país que é dono do litoral. Então, dentro dessas 24 milhas, que daí vão botar seus 50 quilômetros, né, um pouco menos, 44 quilômetros mais ou menos, você tem ali uma área que nenhum navio internacional pode entrar sem a permissão da marinha, da guarda costeira daquele país que é dono do litoral, ok? Depois dessa faixa de 24 milhas, temos uma zona que chega até 200 milhas, que dá aí 370 quilômetros mais ou menos, ok? Que é a chamada Zona Econômica Exclusiva. Ali as atividades econômicas são exclusivas do país que é dono daquele litoral. Só que olha só, gente, quando você olha para cá, quando você olha para esses mapas, você vê que esses países são muito próximos uns dos outros, né? A gente vê que eles são pertinhos dos outros. E aí eu tenho possíveis tretas. Porque quando eu estou falando de limites marítimos, a gente tem, né, a possibilidade que esses limites, eles às vezes se cruzem. Eles façam intersecções. E aí eu tenho a questão das ilhas no Mar da China Meridional. Essas ilhas aí, né, gente, Paracelso, Spratly, né, são ilhas que, se você observar, elas estão no meio de limites marítimos que se entrelaçam, de China, Filipinas, Brunei, Malásia, Vietnã, ok? E também tenho ali, né, mais adiante, a questão de Taiwan, que é a ilhazinha que a gente vai falar mais na semana que vem, uma ilha rebelde separatista ali no sul da China. Então, galera, esses caras, eles acabam tendo ali limites marítimos, onde eu tenho rotas comerciais, onde eu tenho gás natural, onde eu tenho petróleo, onde eu tenho pesca, que se entrelaçam, beleza? Olha essa outra imagem que ela mostra pra gente aí como que essas linhas ficam entrelaçadas, né? Você vê a linha amarela é Brunei, em verde é Malásia, né? A Filipinas ali em cinza, em vermelho é a China, em azul o Vietnã, todo mundo se entrelaçando. É uma região ali do Mar do Sul da China, que são 3 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente de área total, beleza? Onde eu tenho mais de 5 trilhões de dólares anuais em fluxos comerciais, galera. Ok? Além de recifes de corais, além de gás e petróleo, como mencionei. Então, uma área muito importante, beleza? Onde a China tem a preocupação principal, porque quem é que usa principalmente essa rota aí, galera? É a China, né? A gente tem que entender isso. Isso vai gerar disputas oceânicas. Aqui é a mesma imagem, tá? Eu botei várias aqui só para você ter uma dimensão dessas disputas, como elas acontecem. Taiwan, que oficialmente faz parte do território chinês, é uma ilha, né, que tem a sua ascensão separatista, que a gente vai falar mais na semana que vem também. Taiwan se declara independente, né, da China e reclama para si não somente o seu reconhecimento como Estado independente, mas também o seu próprio mar territorial. Ok? E é uma questão, pessoal, que internacionalmente já foi reconhecida que Taiwan é parte da China. Inclusive, os Estados Unidos, nos anos 70, assinam um tratado que eles reconhecem que Taiwan é parte da China. Só que, gente, vamos entender. Nos anos 70, a China era um país com relevância muito menor do que tem hoje em dia. Conforme a China foi se configurando numa potência, conforme a China foi se tornando muito mais influente em nível geopolítico, o que a gente vai observar? Os Estados Unidos falando o seguinte... Taiwan, treta à vista. Disputas oceânicas, treta à vista. Eu posso botar uma lenha na fogueira nesses conflitos para gerar uma instabilidade nessa região, porque eu sei que isso vai prejudicar diretamente a China. Isso vai prejudicar diretamente os interesses comerciais que a China manifesta na região. Então isso, galera, é importante a gente frisar. Que existe, né, um contexto de, né, desestabilização proposital estadunidense nessas questões de disputas para tentar, né, deixar a China com um problema. Então, já mudou a fala, já está falando de China, esqueceu de falar de Japão. É porque o Japão, gente, dá uma desacelerada, né? Até o Andrei está falando ali, já mandou 3 vezes essa pergunta do acordo de Plaza.
André, esses acordos, eu sei que vocês gostam muito de uma retórica, né, mais minuciosa. Isso nunca cai vestibular. Nunca vai cair acordo de plaza no vestibular. Acordo de plaza foi ali um processo que você vai ter nos anos 80, que vai desvalorizar ali a moeda, né, japonesa em relação ao dólar. O iene é muito desvalorizado. Mas o problema não é isso, tá, André? Não vai ser a desvalorização do iene que vai propor, né, uma quebra do Japão. Primeiro que o Japão não está quebrado, tá, André? O Japão hoje é top 5 da economia mundial. O Japão apenas chegou no nível máximo de crescimento, talvez, e ir além disso é difícil, André, entendeu? É difícil. Mas o Japão é rico, o Japão é referência, pô. O Japão é um país que tem um dos melhores IDHs do mundo, que tem uma sociedade que tem ali uma condição de estrutura muito, né, plena em comparação, né, a outros países, e que diante do que ele foi, ele hoje está num patamar muito, né, privilegiado. Agora, o que acontece? Não, gente, eu tô calmo, tá? Eu tô só falando, tô dando uma resposta, porque assim, às vezes a gente se prende a fatos específicos. O Japão não está quebrado. Só que o Japão, vamos entender, ele chegou num teto, entendeu, André? Ele chegou num limite que não dá para ir mais. Só que a China consegue mais. A China consegue ir além. Então quem rouba o protagonismo na bacia do Pacífico é a China. Não tem como comparar, exatamente. É incomparável. A China, ela é totalmente dominante nessa questão. E claro, tem interesses óbvios. Eu vou voltar na Rota de Mala semana que vem, tá? Eu vou deixar para semana que vem para falar sobre isso daqui, que é importante. Mas eu queria falar sobre isso daqui, ó. Fluxos comerciais principais no mundo em 2022, todos estão sendo da bacia do Pacífico, gente. Todos, todos. Dos quais a China é a maior utilitária dessas rotas. Beleza? E aí foi o que eu falei. Os Estados Unidos começam a olhar para essa região agora para tentar fazer um tampão para esse crescimento chinês. Aí Júnior Freitas já mandou. Por que a China consegue? É isso que eu quero que fique aí coçando, né, na sua, né, indagação para a semana que vem, Júnior. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai partir dessa ideia. Por que a China consegue? Por que a China passou a ser a protagonista? Por que a China hoje tem grande preocupação com a bacia do Pacífico, porque é uma área estratégica? E por que os Estados Unidos, olha essa imagem, tem uma quantidade enorme de bases militares justamente nesse portão de saída da China? Tudo que você vê aí em íconezinhos com o Japão, tá vendo esses íconezinhos com aviãozinhos aí? Esses íconezinhos são bases aéreas. E ali com as bandeiras americanas são bases, né, com um exército muito expressivo, beleza? O André falou, escutei falando que o Japão estava estagnado. Estagnado, André, é uma coisa, eu posso concordar com você. O que é estagnação, André? É você não crescer, diferente de estar quebrado. Pô, vamos imaginar, você fica hoje, André, muito rico, tu passa a ganhar 10 milhões de dólares por mês. Só que você passa 10 anos sem conseguir ganhar mais do que 10 milhões por mês. Tu não vai estar bem, Andrei? Vai. Você vai estar estagnado? Vai. Mas não no sentido de estar quebrado. Cuidado com isso. Beleza? O diferencial do Japão em relação aos outros países, que o que a gente vem mostrando ali? São países que o crescimento ele é contínuo. Os caras continuam crescendo. Mas vamos entender também, Andrei. São países muito mais pobres que o Japão. As Filipinas cresceram 9%. O Japão cresceu 2%. Porra, mas o crescimento de 2% do Japão é um negócio fenomenal. Beleza, Andrezinho? É uma sociedade que chegou num patamar, digamos, de estabilidade. Ele não consegue ir muito além disso. Tanto que, sim, foi ultrapassado recentemente pela própria China, né, que passou a ser a segunda economia do mundo, pela Alemanha e agora está para ser passado pela Índia, onde ele vai ficar ali como quinta economia do mundo. Então, o ranking da economia mundial até 2030 vai ser Estados Unidos, China, Alemanha, Índia e Japão ainda aqui, no top 5. Então ainda existe esse protagonismo japonês, tá? Mas eu quero que a gente dê uma parada nesse ponto. A aula que vem, então, vai complementar e aprofundar muito mais o que a gente está falando aqui. E é onde a gente vai mergulhar de cabeça nesse gigante chamado China, que eu sei que gera muitas indagações. Então eu convido todo mundo, pessoal. Semana que vem é a aula que você não pode perder no ano, porque tem muita coisa importante pra gente falar. Tá legal? Obrigado. Júlio falando, eu faço esse acordo. Eu também faço, Júlio. Pra mim tava bom ser Japão estagnado. Queria só isso. Tá bom, galera? Um beijão a todos aí. Obrigado pela participação de vocês. Sempre muito importante, tá? E aí, semana que vem a gente volta para bater mais papo sobre Bacia do Pacífico.
Tá legal, galera? Um abraço a todos aí, fiquem bem, bom final de semana e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.